Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre. Simão respondeu: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos celebrando a memória litúrgica de um mártir muito importante da Igreja, São Januário. Como escutávamos no início da celebração através do comentário, São Januário é declarado mártir pela Igreja, porque foi devorado pelos leões, por uma razão, meus irmãos, que deveria mover de nós todos o coração: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A sua convicção não somente sobre a existência, mas sobre a profundidade da pessoa de Jesus Cristo, fazia com que o seu coração não temesse nenhum tipo de situação ou sofrimento, porque era preciso que por meio de seu sangue Jesus fosse glorificado. Para confirmar, meus irmãos e minhas irmãs, a importância de que o nome de Jesus seja por nós glorificado, a liturgia nos apresenta esta leitura de uma pecadora convertida. E então, que nós poderíamos imaginar: ora, Padre, qual é a relação entre a figura de São Januário, tão santa,
Uma figura tão importante, tão capaz de oferecer-se inteiro por Jesus, com esta mulher pecadora que não derramou o seu sangue, não pelo menos conforme esta descrição do Evangelho de hoje. Meus irmãos, é preciso que nós compreendamos qual é o sentido da palavra entrega. São Januário martirizou-se numa expressão total de entrega, e pela sua entrega sem reservas foi salvo. No mesmo sentido, esta mulher, embora pecadora, cheia e conhecidíssima por causa dos seus erros e fraquezas, entregou-se inteira a Deus por meio de um culto profundo de louvor, através de algumas expressões externas que nos foram sendo apresentadas pelo Evangelho de hoje. São Januário entregou-se inteiro por meio de sangue. Esta mulher entregou-se inteira através do sentido de louvor, derramando sobre os pés de Jesus um óleo, um perfume, um beijo. Vejamos que parece que é mais confortável a entrega desta mulher, porque ela está apenas no campo exterior, aparentemente. Esta mulher não precisou viver um derramamento de sangue ou um sofrimento corporal. Esta mulher, diferente de São Januário, não precisou ser abocanhada pelos leões. Esta mulher, diferente de São Januário, não precisou viver a profunda humilhação aparente do martírio e ainda assim recebeu de Jesus a mesma notícia: a tua fé te salvou. Isso nos faz perceber que o caminho da entrega de cada um se dá por diferentes vias. Talvez, meu irmão, minha irmã, a sua via de entrega a Deus seja uma via de profunda dor e profundo sofrimento. Quantas pessoas eu não conheci que lutam uma vida inteira, dor atrás de dor, sofrimento atrás de sofrimento, e parece que aquele caminho não tem fim, mas ela permanece altiva diante do sofrimento, porque compreende que aquela é a via da sua santificação. Outros, no entanto, são profundamente adoradores. São homens ou mulheres entregues à misericórdia de Deus, mas a sua vida se dá com profunda leveza através de ações de caridade. Vive muito feliz e é capaz de entregar-se ao outro através das obras de suas mãos. E vai entregando ao outro aquilo que possui, e vai dando ao outro o fruto da sua partilha, e vai oferecendo ao outro aquilo que tem com muita alegria e leveza. Ora, a via desta pessoa não é a profundidade do sofrimento e da dor, mas a profundidade da entrega caridosa. Humanamente, esta distinção entre as vias da entrega nos pode parecer muito injusta, porque na nossa cabeça a justiça deveria consistir em que todos sofressem numa mesma medida para alcançarmos no mesmo sentido as mesmas recompensas. Mas a lógica do Evangelho não é bem assim. A lógica do Evangelho nos elege, olha para nós, nos alcança e nos oferece aquilo que quer, porque é soberana, porque soberano é o Senhor. E não trata-se de uma injustiça. Por quê? Vejamos. Se eu encho um copo com água e o faço transbordar, aquele será um copo de água pequeno, mas transbordante. Se eu, por sua vez, coloco água sobre um balde
e ultrapasso a sua medida, aquele será apenas um balde, maior do que o copo, mas igual ao copo tem em comum, transbordante. Se eu pego um tonel com água, muito maior do que o balde, o encho e ultrapasso a medida de água naquele tonel, ele é um tonel muito maior, mas com algo em comum com o balde menor e com o copo menor ainda. É um tonel transbordante. Aqui mora numa analogia simples e talvez até empobreça o significado da verdade do Evangelho, mas algo que ilustra o que vai acontecer conosco no céu. Aqueles que tiveram a graça do martírio serão um tonel, não apenas um balde ou um copo transbordante. Iremos todos para o mesmo céu, é certo, mas transbordaremos em medidas diferentes a partir da aceitação daquilo que nos envia a divina providência. E é então que aquele que sofre mais não deveria em absoluto revoltar-se contra Deus, porque a sua medida de transbordamento está crescendo na medida da sua dor. É por isso que os santos se alegram no sofrimento. É por isso que nós nunca encontraremos um mártir que reclamou do seu martírio. É por isso que nós nunca encontraremos em Teresinha de Lisieux, nunca encontraremos em São João da Cruz, nunca encontraremos em São Januário, em São Paulo ou em São Tiago, qualquer palavra de rejeição na relação com a dor e com o sofrimento. Ao contrário, nós encontraremos Teresinha dizendo: os sofrimentos que Deus me envia são as minhas maiores consolações. Nós encontraremos João da Cruz dizendo que a cruz e o sofrimento é o leito das almas que são esposas do Cristo. Nós encontraremos Januário, feliz, alegre, contente e satisfeito, porque foi digno de derramar o seu sangue como Cristo, para que o Cordeiro fosse amado e conhecido. Perguntemo-nos então, diante do testemunho dos mártires, se nós estamos permitindo que a graça de Deus nos venha dilatar através da dor, ou se ao contrário, estamos nos debatendo com ela. Ou se ao contrário, ao invés de dilatar o nosso coração para que seja uma medida cada vez maior, estamos como este fariseu, olhando para os pecadores e para nós mesmos, com um espírito e um sentimento de revolta contra Deus. Meus irmãos, é certo que esta via que o Senhor nos oferece, como sendo a mais perfeita para a configuração com a sua cruz, não é definitivamente a mais confortável. Não é definitivamente a mais fácil. E não é definitivamente digno que soframos por não chegarmos ainda ao nível do amor à dor. Não pense que o padre chegou a esse nível, muito pelo contrário. Porque eu, como você, também odeio sofrer. Bem-vindo ao clube, nós já somos pelo menos 2. No entanto, este exercício precisa ser feito por nós como um impulso da graça. Dia após dia, luta após luta, dor após dor, sofrimento após sofrimento, pequeno martírio após pequeno martírio, porque nos pequenos martírios diários, Deus nos poderá salvar. E é aqui que nós encontramos o valor de uma palavra que se perdeu completamente do meio católico e que talvez falemos um pouquinho sobre ela uma vez por ano na Quaresma: penitência, jejum e oração. Quem não faz penitência não aprende a sofrer. Qual foi a última sexta-feira em que você fez um jejum?
Qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para rezar? Qual foi a última vez que você se submeteu livre e deliberadamente a algum desconforto físico para exercitar o seu corpo e vivificar o seu espírito naquela oferta oblativa a Deus? Qual foi a última vez que você ofereceu a um santo de sua devoção